Boa noite a todos, eu sou o professor Raimundo Filho e este é o canal Vida de Doutorando. Sou contra o aborto, contra as drogas, sou a favor da família, da liberdade de expressão, da meritocracia, do livre credo religioso. Desejo que meus filhos conquistem seu espaço profissional e financeiro pelos seus próprios méritos. Amo o Brasil, minha família e Deus. Pessoal, o tema de hoje é um tema que já estava sendo pedido há vários dias, mas eu estava sem tempo de preparar, de gravar a aula. Na verdade já estava pronta, mas estava sem tempo de gravar. E agora sobrou um tempinho, agora são 21 horas e 40 minutos. Então, sobrou um tempinho agora, eu estou gravando agora, tá certo? Então, o que é que nós vamos abordar? Nós vamos fazer um pressuposto da educação dos jovens e adultos e andragogia. O que é que nós vamos falar nesta nossa aula? A nossa aula ela deve durar, a previsão é que ela fique até 30 minutos. Eu digo assim que além disso fica cansativo e fica chato, certo? Caso alguém queira que seja detalhado mais alguma questão que for colocada, vocês podem me cobrar aí nos comentários que eu, em outro momento, eu abordo especificamente esta parte que vocês pedirem, tá certo? Então, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da formação geral e humanística, o papel da educação, a relação dialógica, historização e problematização. Mais do que uma ação técnica, educar precisa ser uma educação, precisa ser científica. O processo de apropriação do conhecimento exige a presença, a curiosidade de sujeitos confrontando com o mundo. Requer ação transformadora sobre a realidade. Demanda constante busca e compromisso com a humanização. Todo saber, ele precisa acontecer para a melhora profissional, para a melhora financeira, mas prioritariamente para a humanização, para o crescimento como pessoa, como ser humano, que vive em sociedade, que diverge, que aceita a opinião dos colegas, que está na igreja, que está no campo de futebol, que está no trabalho, que estão na rua. A educação é para isso. Neste sentido, nós vamos falar sobre a emblemática questão da tomada de consciência. O ensino precisa acontecer, aí nós estamos falando da EJA, da educação de jovens e adultos, precisa acontecer para esta tomada de consciência, para a melhora deste saber, para a melhora desta oportunidade de trabalhar, para a melhora desta humanização que eu falei. O saber científico, o saber da disciplina que acontece, nas disciplinas que acontecem na sala de aula, precisa ser uma instrumentalização no primeiro momento para o mercado de trabalho. Lembra que eu falei ainda há pouco, que precisa ser também para as questões sociais, humanas, mas precisa ser também para o mercado de trabalho. Todos nós precisamos trabalhar, ninguém é contra o mercado de trabalho. Todos nós precisamos e queremos crescer, por isso que a gente vai buscar saber, que é para no espaço da nossa atividade profissional a gente cresça. Por isso que nós estamos buscando saber. É neste sentido que quem está na EJA também está buscando melhora. Aí todo sentido, também no trabalho, a melhora também no trabalho. A educação precisa levar uma consciência para todos, para todos. E neste sentido, este aluno que chegou agora na escola, que está com a sua idade, que não está com a idade apropriada, mas que teve a oportunidade agora, precisa ser levado a ele esta oportunidade da consciência para todos. E o saber é um desses colaboradores que ajudam nessa compreensão,
nessa atitude mais proativa do aluno, nessa atitude mais humana, nesta vivência do espaço além da escola. O saber que acontece na escola vai refletir fora da escola. O que acontece fora da escola reflete dentro da escola. Neste sentido, se acontece esta melhora com estes alunos, melhora em todos os sentidos que eu já falei, se acontece esta melhora com estes alunos, vai ajudar a transformar o ambiente onde eles estão. Vai ajudar a melhorar todas essas coisas que eu falei, humana, profissional, social. A educação é um direito social, humano e fundamental, e deve reconhecer a pluralidade de espaço e as suas relações sociais. Porque todos nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, a EJA, o educador, a escola que está recebendo este aluno da EJA precisa levar essa oportunidade, esse diálogo, essa oportunidade de crítica, essa oportunidade de esperança e de libertação em termos de consciência. A EJA precisa preparar este aluno aproveitando o saber que cada aprendente traz para o ambiente da sala de aula. Este aprendente tem um saber dele, do espaço da onde ele vive, e agora está em outro espaço, que é a escola, que por muitas vezes é um espaço novo para ele, mas que a escola precisa ter essa capacidade de absorver este saber deste aluno e trazer para a discussão na sala de aula. Tem algumas teorias que dizem que precisa estudar conhecimento geral para depois aprender o conhecimento local. Eu tenho visto, pela minha experiência de mais de 20 anos como educador, eu tenho percebido que quando você trabalha o local, aonde ele está, ele compreende as questões do bairro, da rua que ele vive, você consegue contextualizar com a cidade, contextualizar com o Estado, contextualizar com as questões nacionais. Então ele pode chegar nesta compreensão, além do espaço da onde ele vive. O educador precisa utilizar práticas capazes de levar a este aluno oportunidade, capacidade para ele aprender. Ensinar precisa levar uma conversa, um diálogo. Precisa desenvolver consciência. Precisa ter uma ação livre, criadora, determinante das condições da existência. Eu preciso saber, eu preciso levar para o meu aluno quanto é importante a sua participação social no espaço onde ele está. Que as questões que acontecem no espaço onde ele está diz diretamente à sua vida, ou se refere diretamente à sua vida também, da sua família, dos seus amigos, de todos que estão naquele lugar. O educador precisa reconhecer a cultura como uma matriz de educação. Precisa conhecer o espaço da onde o aluno veio.
É importante para o educador valorizar este aprender de todos os sentidos e trazer a cultura para o debate na sala de aula, se referindo àquele aluno ou um grupo de alunos. Valoriza, ele vai se sentir bem, ele vai querer estar na sala de aula. Precisa, eu digo assim, precisa ter um diálogo horizontal. O que é isso? Precisa estar próximo do aluno, precisa ter uma ação, precisa ter uma reflexão, uma ação pedagógica, ação no sentido de ensinar, ação no sentido de estar junto com o aluno. Às vezes o professor está na sala, mas não está junto com o aluno. Às vezes o aluno está na sala, mas não está junto com todos que estão na sala, com os colegas ou com o educador. Então, o professor, quando atua com na EJA, ele precisa estar atento a toda a movimentação, a toda a fala. É neste sentido, quando ele está atento a esta movimentação e a esta fala, ele consegue capturar informações essenciais para melhorar a sua prática pedagógica para a educação de jovens e adultos. O educador precisa levar uma educação, uma formação sobre a realidade vivida e para o engajamento da transformação de vida. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso discutir o espaço que eu estou. E diante daquela situação dada, o professor precisa levar saberes para que este aluno tenha este olhar e consiga apresentar proposta. Neste caso, o aluno está se tornando autônomo. O ensino é para a autonomia das pessoas, para que, diante de uma situação dada, ele resolva aquela situação, ele consiga compreender o que está acontecendo e apresente uma proposta melhor do que está aí. A ideia é levar o educando a assumir-se como sujeito deste aprendizado. Como é que leva o educando a se tornar sujeito do aprendizado? É quando o professor, que é o primeiro que está na sala de aula, mas como eu sempre digo, todos que estão na escola ensinam, desde o porteiro até o diretor da escola. Aí eu digo, precisa colocar na ponta da cabeça todos que estão na escola, desde o porteiro até o diretor da escola, aluno. É para o aluno que nós trabalhamos. A pessoa mais importante da escola não é o professor, não é o diretor, não é o coordenador pedagógico, não é o secretário. A pessoa mais importante da escola é o aluno. É para o aluno que nós trabalhamos. É no sentido deste aluno, é no sentido de dar oportunidade para este aluno, é no sentido de reforçar o seu saber e facilitar a compreensão de onde ele está, é que vai levar este aluno a assumir-se como sujeito do seu aprendizado. E quando o aluno assume como sujeito do seu aprendizado, ele vai aprender com mais facilidade, ele vai passar por outros temas com mais facilidades, ele vai aprender a contextualizar com mais facilidade as questões que foram postas na sala de aula. Essa busca é que instaura uma conversa da educação com a prática. A prática que eu estou falando é a prática pedagógica. Prática pedagógica precisa ser colocado na sala de aula embasada em teorias. Não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. Que for colocado, a forma como é conduzido o ensino precisa estar embasada em teoria científica capazes de facilitar a vida do aluno, capazes de facilitar o aprendizado do aluno. O conhecimento evolui do singular para o geral. Eu falei, é melhor ensinar
pegar o contexto da onde o aluno vive, levar para o bairro, levar para a cidade, levar para o estado, depois discutir no sentido geral da nação. Porque se eu falar primeiro em termos gerais, ele não vai compreender a dimensão, a diversidade que existe em todos os sentidos no Brasil. E se eu discutir o bairro dele, questões econômicas do bairro dele, questões religiosas do bairro dele, questões de diversidade de formação das pessoas, ele vai compreender depois o que acontece na cidade, no estado e nas questões nacionais. A educação precisa acontecer por toda a vida, permanente e de qualidade. Reconhecer o educando da EJA como ser social e considerar o seu currículo oculto, que eu falei ainda há pouco, reconhecer o saber que é dele. O educador da EJA precisa estar preparado para compreender este aprendente, para compreender o conhecimento que está com ele e trazer esse saber que está com ele para ser debatido na sala de aula e orientado e facilitar este aprendizado, contextualizar cientificamente este saber que ele tem, para agora, além de debater o que acontece no dia a dia dele, agora discutir cientificamente, mas é evidente com a linguagem capaz que ele consiga compreender. O ensino da EJA precisa atuar para a superação. Espera-se que este aluno da EJA, depois deste período de estudo, seja agora uma pessoa melhor, seja uma pessoa capaz de resolver os problemas do seu dia a dia, dentro das possibilidades dele. Precisa agora olhar, levar com ele a capacidade de olhar as questões do bairro dele, do estado dele, da cidade dele e as questões nacionais com uma melhor compreensão. Como é que faz isso? Começa a discutir as questões que acontecem na cidade dele. As questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas. Depois debate as questões do Estado. Depois debate as questões nacionais. E se der tempo, debate as questões do mundo inteiro. Esta compreensão acontece quando o professor é este cara que está na sala de aula para ensinar. O professor ensina. O professor não estuda na sala de aula. Na sala de aula o professor ensina e avalia o seu aluno. O professor estuda em casa. Na sala de aula ele ensina. Ele debate, ele discute, ele compreende, ele diverge, ele dá voz para o aluno, ele avalia o aluno, ele diz para onde o aluno precisa ir. A sala de aula é para esta compreensão. A função da EJA deve ser reparadora, no sentido de mais que um direito, reconhecer a sua especificidade. Ela precisa ser uma ação equalizadora, precisa levar a igualdade de oportunidades e precisa ser uma ação qualificadora no sentido desta educação permanente. Deixar no aluno da EJA a vontade de continuar a busca constante do estudo, de terminar o ensino fundamental, agora eu quero estudar o ensino médio. Eu terminei o ensino médio, agora eu quero fazer um curso técnico. Se for possível, vou fazer uma graduação. Precisa deixar essa esperança, precisa deixar este desejo no aluno da EJA, neste aprendente.
consciência para a prática educativa em sentido geral. Pensar uma educação, uma ação educativa voltada para a concretização de uma concepção de educação que ensina e que aprende. A gente percebe claramente na educação superior e pelos estudos que já temos aí, que 40% dos alunos que estão na educação superior são analfabetos funcionais. Eu sempre digo que antes eu leio plano de aula, plano de curso, projeto político-pedagógico da escola, e quase todos estão falando em formar um aluno crítico. Eu digo, primeiro, precisa aprender a ler, escrever e fazer as 4 operações, para depois, então, ele conseguir embasamento e se tornar um aluno crítico. Eu tenho conversado com algumas pessoas que decoram chavões e gritam e dizem que isto é ser crítico. Eu digo assim, então vamos debater filosoficamente esses assuntos aí eu vou ver se você é crítico. Aluno, para se tornar crítico, precisa aprender a ler, escrever, fazer as 4 operações, buscar embasamento. E este embasamento não acontece só na escola. A escola, eu digo que é o norte. O aluno precisa buscar, além da escola, o saber. Além dos ensinos que existem na escola, existem muitos cursos gratuitos, coisa de ponta. Cursos excelentes, de graça, está aí na internet. E universidade de excelência. Para ser crítico, precisa ter uma visão filosófica das questões que estão sendo discutidas. Sem saber, sem conhecimento científico, é impossível você se tornar um aluno crítico, ou um sujeito crítico. A educação é um fato existencial, deve pensar o processo do ser humano como um ser transformador. O ser humano como um ser transformador. Porque quando este aprendente está na sala de aula, este aprendente da EJA vai para a sala de aula buscar o saber, é para transformar. É para melhorar onde ele está. É para buscar uma vida profissional melhor. É para buscar um salário melhor. É para se humanizar mais. E ser capaz de, diante de uma situação dada, ele resolver de melhor forma, apresentar uma nova proposta, fazer melhor, resolver a situação que está sendo colocada. A educação é um fenômeno cultural. O saber não se configura apenas pela a leitura e pela escrita. Já falei ainda há pouco. Precisa ter este embasamento filosófico e científico. É por isso que todo assunto que é debatido em sala de aula, com os alunos, na sala de aula, já é um assunto transformado na linguagem que este aluno compreende. Mas antes, houve um conhecimento científico. É nesta fonte que o educador precisa beber. É este caldo que o educador precisa beber para ser capaz de, quando estiver na sala de aula, ser capaz de ensinar. Ser capaz de levar métodos, práticas, teorias, para que este aluno consiga esta transformação.
vai além do que está aí. A educação é contraditória, implica crítica, negação, substituição do saber por um novo saber. É no sentido desta nova busca que você vai levar para este teu aluno da EJA essa nova oportunidade, esse novo conhecimento, essa nova conquista, este novo olhar. Consequências para a organização do programa de ensino. Exercício de uma prática escolar comprometida com a interdependência entre a escola e a sociedade. Tudo que tudo que acontece na escola tem reflexo fora da escola. Tudo que acontece fora da escola tem reflexo dentro da escola. Então, se você consegue levar para este aluno da EJA estes novos saberes, essas novas discussões, esse novo cuidado, esse novo olhar, que o aluno consiga passear por outros saberes dentro do nível e da capacidade de cada turma, de cada aluno, então ele vai ser este cara que vai estar transformando o espaço onde ele está, respeitando as questões culturais e conceituais de onde ele está e de onde ele vive e de por onde ele passa, por onde está a sua convivência. A mudança pedagógica não se faz por decreto. Normas e portarias são processuais e se constituem no tempo pela articulação entre a subjetividade, a vontade de mudar, e a objetividade, condições objetivas para que as mudanças ocorram. Então, a mudança desta formação, dessa prática pedagógica, ela não acontece no educador do dia para o outro, porque a formação deste educador é uma formação constante. Aprende-se nos cursos, aprende-se na escola, com os professores, com os coordenadores, com os alunos. Tudo isso vai fazendo, vai moldando, vai moldurando, vai lapidando este saber do educador. E este saber do educador é que vai levar esta oportunidade de sapiência para o aluno. Objetividade não se concretiza sem as considerações da intersubjetividade. O aluno traz para a escola um currículo oculto. Já falei que é um conhecimento deste aprendente. Professor deve favorecer a construção da identidade e da autonomia do educando. Mas ele não deve fazer por si só. Como eu disse ainda há pouco, este aluno precisa ser responsável pelo seu aprendizado. O professor vai colocar as questões para ser discutidas. O professor vai levar embasamento para este aluno. O professor precisa colocar práticas capazes de levar este aluno a essa transformação. Implicações para a formação e atuação docente. Quem é o sujeito da EJA que queremos educar? Qual é a concepção de aprendizagem que devemos desenvolver em função do educando jovem e adulto que pretendemos formar? Como o processo escolar da EJA pode abrir possibilidades de mudanças de mentalidades? Nas ciências naturais, tem umas questões que são colocadas como questões vividas.
outras questões são percebidas e outras questões são concebidas. Por vezes, o educador, ele vive, mas não percebe. E tem educador que vive, percebe e concebe e ensina o seu aluno a transformar este saber oculto que ele traz para a sala de aula em saber agora científico. Como eu disse, dentro da possibilidade de cada um. O professor precisa ser um curioso. O educador precisa ter uma curiosidade, um espanto, este espanto que a filosofia fala. De não aceitar o que está sendo colocado e levar a oportunidade, criar oportunidades para que este educando, para que este aprendente agora consiga absorver novos saberes. Precisa levar a oportunidade para desenvolver este aluno da EJA dentro do espaço da educação. Conhecimento do aluno como sujeito pensante. Conhecimento das teorias da educação. Conhecimento adequado de métodos de ensino. Exercícios e práticas. Capacitação como professor problematizador da ação pedagógica. Este professor questionador. Compreensão e experiência no trato científico, considerando-se as concepções e representações. Olha quantas responsabilidades e cuidado o educador precisa ter. Quando eu digo que o professor precisa ser este sujeito pensante, porque ele precisa estar atento ao que acontece na sala de aula. Tudo que acontece na sala de aula precisa ser observado e, se for assunto de interesse do ensino, que seja debatido. Quando o educador traz um tema para ser debatido que se refere à região, ao espaço de algum educando da EJA, valoriza este aluno. E assim vai demonstrar para a turma que outros colegas que estão ali também são importantes. Porque por muitas vezes a história que acontece com um, acontece com outros. Pensar a formação de um professor epistemologicamente curioso e sintonizado com as necessidades e aspirações da EJA. Pensar esta formação direcionada ao saber. Quando eu digo que o professor precisa beber deste caldo científico para depois de estar na sala de aula debatendo o tema, é nesse sentido, desse saber mesmo da origem do que está sendo discutido em sala de aula. O educador precisa olhar a vida cotidiana do aluno, precisa saber para quem ele está ensinando, o que ele está ensinando, como ele deve ensinar e para quem ensinar. Precisa saber de várias áreas. Eu sempre digo que dentro da sua área de conhecimento você tem que ser um cara fodão, um professor fodão. E precisa saber também as outras áreas, porque por quase sempre, muitas vezes, você precisa passear por outros saberes que não é a tua formação, que não é a sua formação, mas que você precisa passear para trazer o debate para a sala de aula. Todas essas questões irão implicar neste desenvolvimento intelectual do teu aluno. Poderíamos discutir aqui muito, mas eu disse que a aula iria durar 30 minutos, já agora já é 35.
Pessoal, se vocês quiserem que este tema seja debatido especificamente em alguma parte do que eu falei, pode cobrar aí nos comentários que eu farei, tá certo? Eu vou colocar no final desse vídeo, eu vou colocar a bibliografia que eu utilizei, tá certo? E fique à vontade para fazer as considerações que vocês desejarem. Não necessariamente preciso concordar com o que eu falei. Como eu disse, o tempo é pouco. E eu não gosto de fazer aula de 1 hora, que fica cansativo. Eu já fiz isso, mas eu vejo que não é legal. Então aqui a ideia aqui de uma aula dessa é mais para despertar a curiosidade de vocês. Tá bom? Muito obrigado e conte comigo. Grande abraço.